Olá pessoal, começando mais uma edição do programa Café com Leite aqui pela TV Meio. Findou o domingo, cafezinho antes de dormir, café com leite, é claro, e muita informação, porque aqui no nosso programa só tem personalidades e temas extremamente relevantes. Desvendando os segredos do planejamento de aula é o tema de hoje. E a minha convidada, ela é professora, ela é educadora, ela é empresária, ela é assessora política. Eu vou conversar com a professora Flávia Ferreira. Bem-vinda, muito obrigado por aceitar esse convite para a gente conversar um pouco sobre esse tema. Alegria recebê-la. Eu que agradeço o convite, né? Agradeço a oportunidade de falar um pouco sobre educação, que é a minha área. Eu fico feliz em poder falar de planejamento, que é algo tão importante na escola, né? Não existe a educação sem um belo planejamento, né? Eu diria até que aulas sem planejamento é uma construção sem uma planta, né? Mais ou Com menos isso, certeza. né? E o aluno, por mais que ele não tenha formação acadêmica, ele percebe quando o professor está pronto e quando ele não está pronto. O professor planeja a aula, ele controla a turma engaja na aula dele, como diz na internet, né? Existe interação entre professor e aluno. Quando a gente não consegue planejar, o aluno percebe, e normalmente a sintonia da turma com o professor é totalmente diferente. E com essa tecnologia de hoje, aí é que se percebe fácil, né? A gente tem outros alunos, né? Ainda, eu sinto muita falta, Leite, que ainda tem muitos professores resistentes à tecnologia. Um dos trabalhos que eu faço hoje é desenvolver softwares para a educação. E não tem como se fazer hoje educação sem tecnologia. A geração que a gente tem em sala de aula é muito diferente da minha geração, da sua geração, né? É uma geração bem mais voltada às redes sociais, aos jogos e a outros entretenimentos online. A escola não pode ficar de fora. Por que existe tecnologia em todo canto, menos na escola? Menos na escola, que é onde se ensina de fato, né? Exatamente. Tem essa sensação de que é lá que nós vamos aprender. Isso é uma deixa desde sempre, né? É lá que nós vamos aprender. Eu costumo dizer que a melhor época da sua vida que está nos assistindo é na escola. Quando a gente está na escola, a gente reclama, doido para sair da escola. E quando a gente vai para a fase adulta, fora da escola, a gente diz como era bom na época da escola, né? Ficam suas lembranças. Como eu queria voltar. Como eu queria voltar aos intervalos. Eu, como sempre fui aluna de escola pública, como eu queria aquele lanche que eu tanto reclamava na hora do intervalo, né? E assim, isso é a vida. Isso é a vida escolar que você guarda durante toda a sua existência. E no final é o que você conta para os seus netos. Eu já me imagino contando para os meus netos que tipo de aluno eu sempre fui. Você olha para mim, qual é o tipo de aluno que eu fui? Aquela aluna bem imperativa, que conversava muito, e extremamente nerd, né? Porque eu sempre gostei muito de estudar. Que bom, que sirva de exemplo cada palavra dessa para quem nos acompanha nesse momento, né? Porque não se gosta de estudar. Eu fui dessa forma também, estudei sempre em escolas públicas, sempre eu tinha um prazer de ir para a aula, era um momento assim de êxtase, né? Vou para a aula, vou para o colégio, é para o grupo escolar eu ia, né? Na época era grupo escolar ainda, né? E assim com o maior prazer. E não se tinha, como se tem hoje, professores extremamente graduados, né? Professores doutores até, né? À época não se tinha tanto. E hoje nós já temos aí, e as pessoas ainda precisam, não vou falar nada não, que ainda precisa de um pé de meia para poder ir para a aula, né? É um absurdo, né? Você estimular pelo dinheiro a aprendizagem. Infelizmente. Mas a educação é base de tudo e isso tem que existir, isso tem que acontecer, né? Agora, desde sempre existiu esse planejamento para se dar aula? Sempre. Alguns
com um modelo bem mais tradicionalizado, eu costumo dizer que a escola não vai perder o tradicional. O planejamento é algo tradicional dentro das escolas. A maneira como a gente planeja hoje é que precisa ser mais modernizada. Mas a arte de planejar para a aula, ela é necessária. Na verdade, o planejamento ela é necessário para a vida, né? Eu vejo tanta gente que diz assim, eu queria ter a carreira que você tem. Eu costumo dizer, você quer pagar o preço que eu pago? Eu trabalho de domingo a domingo, estou o tempo todo em movimento. Quantas coisas renunciam na sua vida? Isso. Momentos de diversão, né? De alegria, de Eventos sair, de familiares família. que eu não tenho tempo, porque eu atendo muitos municípios no estado, atendo outros estados do Brasil. E aí, dentro disso, eu pago um preço muito alto, Sim. que é demorar muito tempo a voltar para minha casa, né? Hoje eu tenho uma vida paralela. Eu moro 15 dias em Juazeiro do Norte, 15 dias em Fortaleza. E no fim das contas eu moro mais nos hotéis do que na minha própria casa. E é claro que em todo retorno, quando eu volto para minha casa, é aquela sensação de eu não queria mais voltar, não queria mais sair da minha casa, né? E quando está lá, sonha em retornar, né? A cada hotel, a cada noite, é o sonho de estar no meu quarto, com meu cachorro, com meu filho, né? E essa vida doméstica que a gente tem, né? No dia a dia. Pois quando você estiver em outros estados, ou quando você estiver em Fortaleza, aos domingos, às 23 horas, você nos acompanha lá em Fortaleza no canal 18.1. Com certeza. Estaremos lá sendo retransmitido ali para Fortaleza e toda a região metropolitana, através do canal 16.1, programa Café com Leite, né? Vou acompanhar. Professora, esse termo, você disse assim, desde sempre existe o planejamento e ele há de continuar com suas respectivas alterações diante, lógico, do avanço tecnológico, né? O planejamento, ele é feito pelo profissional ou pela unidade escolar? O planejamento ele é feito com ambas as partes, né? A direção e coordenação da escola, normalmente o coordenador da escola, ele acompanha o planejamento dos professores por área, né? Porque hoje nas escolas a gente é dividido por área. Os professores da área de português, da área de matemática, da área de ciências humanas, né? Ciências naturais. E aí esse planejamento ele é feito meio que coletivamente em algumas escolas, em outras escolas é feito no individual, mas de contrapartida ele é necessário para todas as áreas. O que a minha empresa faz, que é o Instituto de Educação Construir, que, diga-se de passagem, é uma empresa genuinamente juazeirense, né? Maravilha. Nós somos de Juazeiro do Norte. Essa empresa nasceu aqui e atende o Brasil hoje. Nossa empresa desenvolveu uma plataforma onde a gente trabalha com professores de todo o mundo, porque nós temos um centro educacional em Angola, que chama-se SP Center, que é uma empresa que eu montei com um sócio angolano na época da pandemia. E aí, lá também, a gente tem alunos que estudam conosco sobre a arte de planejar, para melhor trabalhar na sala de aula. Por quê? Quando a gente vai estudar o currículo universitário, para aquelas pessoas que estudam licenciatura, para ser professor, há uma deficiência ainda muito grande, há uma dificuldade ainda muito grande de conteúdos na faculdade para preparar esses alunos para o dia a dia da sala de aula. Muito nas universidades, a gente estuda as teorias, quem desenvolveu as metodologias e tal, mas a gente não trabalha a fundo o que é o planejamento. O que é pegar o livro didático e ter que ministrar essas aulas capa a capa. O que é finalizar um livro no final do ano. Existem fatos atípicos que podem modificar esse planejamento, então? Sempre. E temos que estar preparados para tal. E sempre tem que ter um plano B. A gente tem que entender que nem sempre a gente consegue finalizar o conteúdo do livro durante o decorrer do ano, porque existem muitos feriados. Mas é o objetivo. É o objetivo. Existem muitos feriados, a escola pode ter entrado em reforma, uma série de fatores, a administração pode ter mudado, uma série de fatores pode contribuir para esse conteúdo. E aí na dinâmica do planejamento também. E aí o planejamento passa por esse processo, que é um processo delicado, que é um processo extenso. Os professores têm muita dificuldade em pensar. Ou seja, o processo de readaptação durante o ano ele tem que ir acontecendo. Isso. O que a gente faz nesse curso online e presencial também é justamente isso. A gente ensina os professores a como melhor planejar as aulas e, claro, dissolver os conteúdos dos livros durante o decorrer das aulas e, principalmente, criar metodologias novas no planejamento para os alunos. Por exemplo, hoje a gente tem em sala de aula o maior número de alunos com atendimento especializado. Alunos autistas, nos mais variados níveis, alunos com TDAH, alunos com hiperatividade, alunos que precisam de um outro tipo de planejamento. Como é que o professor vai saber fazer isso se na formação acadêmica dele ele não foi preparado?
O que o Instituto de Educação Construir e a professora Flávia Ferreira faz é desenvolver esses profissionais, é criar com eles uma base de técnica para que eles possam fazer essas aulas de maneira mais diversificada. Um professor que busca essas informações, essas atualizações através do Instituto ou de outras plataformas que o sejam, eles tendem a estarem mais seguros, sustentáveis no mercado educacional? Sem sombra de dúvida. Eu acho que esse é o momento de crescer na carreira. Como é que você cresce na carreira? E o inverso Quando você disso? é muito bom, o que você faz, né? E o inverso, tipo assim, as escolas enxergam de forma diferenciada esses profissionais? Sem sombra de dúvida. Esses profissionais sempre se destacam. Sempre. Entre os pares, no mercado de trabalho, eles são profissionais mais caros. Eu lembro que quando eu comecei minha carreira, muitos anos atrás, eu tenho 24 anos de educação. Eu entrei com 16 anos, minha primeira turma foi de EJA. E aí eu fiquei pensando, como é que entregaram uma turma de educação de jovens e adultos a uma menina, né? E assim, dentro disso, como é que se cresce na carreira? Quando você é muito bom naquilo que você faz. Eu faço educação, como muitos outros professores fazem, mas o tipo de educação que eu faço tem um valor muito mais alto, porque eu faço diferente. E esse é o grande segredo do sucesso hoje, que eu acredito. É você fazer diferente aquilo que todo mundo faz. Eu aprendi a desenvolver isso, e eu sou de uma cidade de 8 mil habitantes, chamada Arneiroz, que eu tenho o maior orgulho. Eu sou do Sertãozinho Muns. E quando eu estudava lá na nossa escola, lá na minha escola só tem escola pública, né? Na minha cidade, e aí eu queria ser escritora de livros. E eu acho que na minha casa todo mundo achava que eu era meio perturbada. Talvez eu até seja, viu, gente? Mas eu tinha um sonho. Aqui, né? A perturbada, né? A perturbada. E aí eu queria muito ser escritora. E a minha cidade era muito pequena pro tamanho do meu sonho. E aí eu precisei sair de lá para caminhar em outros mercados. E foi aí onde eu realizei. Eu lembro que quando eu publiquei meu primeiro livro para professores, eu escrevo só para professores. E olha, você era muito audaciosa, porque escrever já não era tão simples, né? Diga-se de passagem, porque você transforma mentes, você gera conteúdo, você acende a mente das pessoas através do que está escrito, seja romance, seja técnico, seja que tipo de literatura for. E você, de forma muito, com todo carinho e respeito, atrevida, foi escrever para professores, né? Quer dizer, você deu um salto além. Com certeza, eu acho que Mas você pensava alto, ousadia, né? Sempre. Eu sempre fui muito ousada. E eu tenho uma qualidade, ou talvez um defeito, não sei. Eu não consigo fazer a mesma coisa sempre. Eu preciso estar sempre inovando. Eu tenho essa necessidade inovadora de fazer a coisa. Porque eu acho que a escola é um ambiente que tem que ser prazeroso para quem entra. Sim. E aí eu acho que a escola ela tem que ser um lugar que lhe atrai. Imagine você acordar às 6 da manhã para ir para um lugar chato, enfadonho, né? Onde só tem professores que não falam nada que interessa a você. E aí, nas minhas aulas, eu sempre pensei dessa forma. Passar pelos meus alunos e nunca ser esquecida por eles. Esse sempre foi o meu objetivo. E às vezes eu saía de casa muito cansada, né? Porque eu sempre criei 2 filhos sozinha, e criar 2 filhos não é fácil. Casei muito cedo, aos 16 anos, que foi logo quando eu entrei na universidade. E amadurecer junto com os meus filhos foi muito difícil. Isso me fez também pensar que enquanto profissional eu queria ser diferente, já que eu era uma mãe diferente. E conseguiu estar aqui hoje. Eu Graças considero a que eu Deus, consegui, estou aqui hoje. Tá certo. Com muito a enxergar ainda pela frente, né? Com toda certeza, muita coisa, né? Eu tenho um congresso de educação para fazer em Angola. Já tem 2 anos que eu planejo esse congresso lá. E há uma dificuldade de tramitação entre o Ministério da Educação de Angola, o Ministério da Educação Brasileira e a nossa empresa, e a tramitação documental. Sou muito organizada naquilo que faço, então eu gosto de fazer tudo muito dentro da lei. E aí... Tudo planejado. Muito planejado, muito planejado. E o planejamento sempre o resultado é positivo. Os professores que estudam com a gente, né, que estudam sobre planejamento, normalmente eles têm um crescimento de carreira muito grande. Porque eles acabam se portando de maneira diferente, né? Você pensa fora da caixa. O que você pensa da escola? Eu estou na educação há 20 anos. Mesmo que você esteja na educação há 20 anos, você tem muito que aprender ainda. Pode ter 50. Pode ter 50. A mesmice não vai te levar a lugar nenhum. Eu costumo assim, como eu sou assessora pedagógica, né? O que eu faço hoje nos municípios que eu trabalho? Eu aumento
a nota, né, de desempenho das avaliações externas, que é o que gera recurso para a educação. Vou criar metodologias nas escolas, onde os municípios possam avançar no SPAES, no SAEB. E aí esse é o nosso trabalho hoje. Por exemplo, o governo lança um projeto novo de educação, eu já estou ali estudando ele para entender, dentro da minha área, o que eu vou oferecer para os meus clientes. Ser uma empresa contratada não é só ser uma empresa contratada, mas é entregar o meu trabalho com muita qualidade. Por quê? Um prefeito acaba passando para outro prefeito, que passa para o outro, que acaba crescendo o rol de atendimento. Hoje eu já estou desenvolvendo uma equipe, que a professora Flávia Ferreira tem que parar um pouquinho de viajar, né? Não consigo casar, gente. Olha, tá vendo como nem tudo é perfeito? Ou eu tinha desenvolvimento de carreira ou eu mantinha o casamento, eu escolhi a carreira. E é um preço que se paga, Sim. Né? Para toda conquista tem um preço a ser pago, né? É, com certeza. E aí agora eu quero dar uma parada. Senão eu não consigo nem namorar, né, gente? Pois é. Fica Como é que eu vou difícil, namorar? né? Se eu só passo 15 dias na cidade, 15 dias na 15 outra. dias noutra, quando tá se habituando, tem que vir para outra e aí. Aí ninguém quer esperar, ninguém né? quer Todo mundo esperar. desiste do relacionamento. E aí se torna cada. Aí cadê o planejamento? Não funciona. Tem que planejar isso. Não planejei. Até para isso precisa planejar. Até para isso, gente, para a vida amorosa precisa de planejamento. E aí agora eu tô me planejando, né? Para ter uma vida amorosa que é dar um stand-by na carreira, distribuir equipes para atender os municípios, ficar mais na parte de gestão da minha empresa. Em virtude do planejamento. Em virtude do planejamento. Para que eu possa conseguir pelo menos namorar, né? Tá certo. É uma etapa. Gente, aprender cada vez mais sobre planejar, eu sairia até da linha necessária do planejamento de aula, né, escolar, para o planejamento das nossas vidas, dos trabalhos, da realização pessoal. Eu acho que para tudo é necessário um planejamento muito sustentável. E é o que nós estamos aprendendo hoje com a nossa querida Flávia Ferreira, que abrilhanta o nosso programa. Eu vou pedir à produção para preparar um cafezinho assim planejado, muito especial para nós, né? Pra gente, né? Agora. Muito bem. Produção, o café está excelente, maravilhoso. Posso provar? Posso oferecer a minha convidada, a professora Flávia. Eu não conheço uma professora ou um professor que não goste de um café, professor. É impossível, Por né? favor. Meu dia só começa com meu bom café com leite. Com leite, olha só. Todos os dias a professora agora vai lembrar. Eu estive no café com leite pela manhã, logo cedinho, né? Gente, vamos fazer um rápido intervalo. Quer conhecer um pouco mais? Planejamento é o tema, é a palavra-chave do nosso programa de hoje. Não muda. Voltaremos em instantes. Segundo bloco do programa Café com Leite aqui pela TV Meio. Obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência, obrigado aí, né, pelo cafezinho, mas em especial, obrigado aos nossos convidados por lhe proporcionar momentos incríveis de informações, como hoje está sendo feito com a nossa convidada, a professora Flávia Ferreira, que nos proporciona um momento importantíssimo sobre planejamento. Por que planejamento exclusivamente? Me restringo a esta palavra nesse momento. Porque, de fato, a professora vai me corrigir, se necessário for, que apesar de que nosso tema ser voltado para o planejamento de aula, uma vez que és uma eterna educadora, né? Mas o planejamento está inserido nas nossas vidas, como encerramos o bloco, em todos os sentidos, né? Até no pessoal, no empresarial, porque não poderia ser diferente na educação, né, professora? Sem dúvida, eu queria deixar uma dica, inclusive, aqui para os jovens, né, para as pessoas até que já passaram da fase mais jovem da vida. Quando você vai pensar em vida, você tem que pegar um papel e escrever o que você quer para a sua vida. Eu vejo muita gente mimizenta, como diz na minha terra, né? Que são pessoas que reclamam da vida o tempo todo, mas não fazem nada para ela ser diferente. Só sabe reclamar. Só sabe reclamar e dizer, a Flávia deu certo, e eu. Quem reclama é quem não faz. É quem não faz. E aí a minha sugestão para esse tipo de gente é assim, você tem que escrever
que você quer para a sua vida daqui a 10 anos? O que você quer da sua vida daqui a 20 anos? O que você quer da sua vida daqui a 5 anos ou daqui a 2? A gente precisa ter uma meta de para onde é que a gente vai. E isso se faz com planejamento. Se você vai trocar de carro, se você vai comprar uma casa nova, o que você vai fazer, né? Eu costumo planejar com o meu contador, e aí, falando com um contador aqui, um advogado ilustre da nossa região, o que é que eu faço muito com o meu contador? Planejamento. O que é que eu quero para daqui a algum tempo na minha empresa? Qual é o tipo de patrimônio que eu vou construir com os meus filhos? Como eu vou distribuir esse patrimônio entre eles, né? Eu tenho 2 filhos, um com 22 e um filho com 18 anos, então eu tenho 2 filhos maiores de idade. Porém, ainda estudam, estão numa fase ainda que necessitam do meu acompanhamento financeiro. Para isso, eu preciso pensar o que eu vou oferecer para os meus filhos e o que vai ser para mim. Eu costumo dizer que o que é para mim, né? Que sou eu que produzo o dinheiro, a mão de obra da minha casa. E eu costumo dizer na minha casa que é só um CPF que paga todas as contas. Isso não é legal, viu, gente? Tem que trabalhar muito, hein, Tem que trabalhar muito, né? Eu tenho uma casa para manter na Bahia, que é onde meu filho estuda medicina. Tenho uma casa para manter no Juazeiro, que é onde meu outro filho estuda, Sistema da Informação. E tenho uma casa para manter em Fortaleza. Então eu tenho 3 casas para manter com um CPF, gente. É só um CPF só. Né? Ou você trabalha muito, ou você não consegue dar conta de tanta coisa Sem sozinha. dúvida. E às vezes eu esqueço de pagar as contas, atrasa, porque não lembrei da água, não lembrei da luz. Aí eu boto aquele lembrete no celular e vou pagar a luz de qual casa? Aí eu tenho que olhar os endereços para pagar. Então, é uma série de responsabilidades que sobressai, né? E quando eu vou contratar alguém para trabalhar comigo, a pessoa pergunta qual é o cargo. Eu preciso de um babá, né? Preciso de alguém que arruma minha mala para viajar. Alguém que sabe o que está no meu closet, alguém que sabe o que está na minha agenda, qual é a pauta do dia que eu vou fazer. Preciso já hoje de uma pessoa que me acompanhe diariamente naquilo que eu vou fazer, porque a demanda é muito grande, né? E senão você acaba esquecendo ou passa algum Mas você compromisso. falou algo extremamente importante. Anotar. Planeje, ou anote tudo que você almeja em 2, 4, 6, 10, 20, 30 anos. Mas anotar e não executar e não fazer por onde, não adianta. o papel se acaba, O né? papel se acaba. E Deus não faz milagre, gente. Assim, profissional. Deus lhe dá saúde, inteligência, lhe prepara numa família, seja ela qual for, né? Seja ela qual for. Eu não estudei porque a minha família é desequilibrada, que meu pai nunca se formou, que minha mãe nunca me levou para a escola, que ninguém nunca me acompanhou. Isso é desculpa. Quem quer dar um jeito, quem não quer dar desculpa, não tem esse ditado, né? É fácil dar desculpa, né? É muito fácil dar desculpa. Eu sou filha de pais separados, sou filha de um caso de racismo, uma mãe negra com um pai branco, uma família rica, que não queria aceitar o casamento dos meus pais. Sou filha de um pai gay, inclusive, que fugia do pai machista dele. E dessa união desse casal surgiu essa professora. Eu acho que, gente, não tem desculpa. Quando a gente planeja, quando a gente quer, a gente faz. Eu Sim. podia ser apenas uma rebelde sem causa. Sim. Porque a família do meu pai tinha preconceito com a minha mãe, porque ela era negra. Porque ela é negra, né? Minha mãe é negra, uma mulher negra linda, que trabalha, que tem uma carreira muito especial, tem um sucesso de carreira muito grande como gestora. E eu acho que eu me espelhei muito nela para ser a mulher que eu sou hoje. E nem por isso, gente, eu fui deixar de fazer aquilo que eu queria, né? Eu sou filha única de um pai gay. E eu achava meu pai massa, lindo, inclusive, muito sensual. E aí eu sempre aceitei meu pai como ele era, embora ele mesmo não se aceitasse. E o meu pai, ele se suicidou por não aceitar ser gay. Então eu acho que a gente se conhecer, planejar em se conhecer, planejar o que quer é muito importante, sabe? Planejar e executar, né? Executar. Definir objetivos claros, como você falou aí, já que eu vou anotar, que essas anotações sejam voltadas com objetivos claros e alcançáveis, né? Eu não posso, Certeza. eu não quero ir para a Lua daqui a 10 anos. Eu não vou conseguir fácil ir à Lua, mas eu posso ir à Lua. Pode, sem sombra de dúvida. Mas eu não vou conseguir ir à Lua daqui a 10 anos diante de uma situação que eu me encontro hoje. Tudo isso precisa ser também analisado. Eu acredito que você precisa entender quem eu sou, as pessoas que podem contribuir para o que eu quero fazer, as pessoas que podem abrir as portas para mim. E para os empresários que nos assistem, para os professores que nos assistem, que querem crescer na carreira, eu quero deixar uma dica. Não se cresce sozinho. Por que as pessoas têm tanta dificuldade em dividir?
né? A gente só cresce pegando na mão um do outro. Todo mundo precisa de alguém que abre uma porta e que oferece um batente para você pisar. Quando você aprende a trabalhar entre pares, você aprende a entender melhor a dor do outro, inclusive. Com a pandemia, a gente tem muitos professores que estão na escola doentes emocionalmente. Eu acho que você precisa ajudar esses professores como coordenação, como direção e como colegas, né? Como parceiros. É pegar na mão do outro e caminhar junto. A escola é um grande grupo, é uma grande comunidade que pode caminhar muito bem quando você consegue trabalhar entre esses pares. E eu acredito que na vida não é diferente. Qual o tipo de amizade que você tem? Aquela que cresce ou aquela que só bebe, vai pra festa e é do oba-oba? Biblicamente, se diz assim, independente da religião, diz com quem tu anda, eu direito quem és. Se você andar com a Flávia, você tem sucesso. Porque eu sou uma pessoa que quer sucesso. Então eu vou oferecer para todo mundo que tá do meu lado. Sim. Se você andar com uma pessoa que só bebe, e beber eu gosto também, gente, mas não pode ser demais, né? Tem que ter controle. E aí, se você tá com uma pessoa que não tem... Tem que ter planejamento. Tem que ter planejamento. Se você tá com uma pessoa que só quer viver de balada e não tem responsabilidade, você se torna um irresponsável junto com essa pessoa. As amizades, elas influenciam a nossa carreira. Então, você precisa escolher muito bem as suas amizades. Com quem você senta à sua mesa. E eu queria deixar uma dica muito importante de planejamento de carreira. Não conte todos os seus sonhos a todo mundo. Nem todo mundo tem um ouvido preparado para escutar. Show. Isso aí, eu sou dessa linha. Não conte seus sonhos, seus segredos a todos. Nem todos estão preparados para somar, né? Ah, com toda certeza. Tem muita gente que não quer que você cresça, né? Eu lembro que a pandemia foi quando a minha empresa ela saiu de 0 para 1000. E eu sou mais um dos casos da estatística que se separou em pandemia, né? E aí, era porque a outra pessoa, ela não acompanhava o meu crescimento de carreira. Ela não entendia. E nem é por maldade, gente, ou porque a pessoa não gosta de você, pelo contrário. É só porque nem todo mundo acompanha o seu ritmo. Natural. E o que é muito natural, igual, né? E aí eu acho que de maneira muito madura, eu acho que eu tive um dos divórcios mais tranquilos da pandemia. Que foi uma conversa, nesse tom que a gente está conversando aqui, entre duas pessoas, ele também é um contador. Eu acho que os contadores são muito maduros sobre esse tipo de conversa também. E aí, de maneira muito racionalizada, eu sou muito racionalizada em tudo que faço, inclusive nos meus sentimentos. Talvez isso nem seja tão bom, né? E aí, a gente chegou a um acordo. Depende do planejamento. A gente chegou a um acordo que eu queria crescer na carreira. Eu não queria que ninguém amarrasse os meus sonhos e nem me impedisse de voar, né? E dentro disso eu tive que fazer uma escolha. E aí a escolha foi viver sozinha com os meus filhos, o que não é fácil. Apesar dos meus filhos não serem desse casamento, mas a pessoa me ajudava muito com eles, me ajudava a cuidar enquanto eu trabalhava. E aí, enquanto eu viajava para fazer palestras fora, em outros estados. E com isso, eu aprendi muito, os meus filhos aprenderam muito também. Eles aprenderam muito sobre isso. E eu aprendi que professor pode ser do tamanho que ele quer. E eu fico muito envergonhada quando eu estou nas escolas, ministrando palestras para professores ou para pais, e um professor diz assim, eu não quero que o meu filho seja professor. O meu filho faz medicina, está na metade do curso. E sempre que ele vem de férias aqui para o Ceará, eu digo assim, quando tu se formar, vira professor da universidade. Cara, eu tenho o maior sonho que os meus filhos sejam professores. Porque eu acho a minha carreira linda. Eu não nasci para fazer outra coisa, a não ser para ser professora. E atendendo todos esses segmentos que eu trabalho. Até quando eu treino políticos, eu sou professora de políticos e eu consigo fazer os melhores da região. Eu vou te falar uma coisa aqui, sabe? Nós temos um pouco mais de 1.600 edições no ar. Nós fomos assistidos em 174 países. E uma das coisas que mais me chama a atenção é que nas minhas entrevistas, nos meus bate-papo, que não é entrevista, nas nossas conversas, dentre juízes, promotores, advogados, médicos e tantos outros empresários, ele diz assim, Leite, eu sou professor e juiz, professor e empresário, professor e. Ou seja, todos sentem o orgulho da expressão, da profissão que exerce, como adicional daquilo, ou seja, é como se isso aqui é a minha essência. A outra é um complemento. É um complemento. Comigo acontece do mesmo jeito. Quando eu chego nas palestras, as pessoas querem o meu currículo.
E eu costumo dizer que eu não queria apresentar o meu currículo no início da minha fala. Eu queria que eles entendessem que eu sou professora. No final eu me apresento. Porque o currículo, ele é importante. Sem currículo, gente, vocês não são contratados. Porém, essa ideia de você entender a importância que você é enquanto professor é fantástica, assim, não tem preço uma coisa como essa. Eu já não faço mais palestras gratuitas, a não ser que seja de alguma ação social que eu acredite. Há muito tempo. Porque eu já tenho um currículo e, por conta desse currículo, a gente acabou fazendo muito investimento de carreira e não pode mais trabalhar gratuitamente. Sim, sem né? dúvida. E aí, tem muita gente que diz assim, é caro, é barato. Todo investimento de aprendizagem tem valor e não existe preço caro para você Sem aprender. dúvida. E eu gosto muito quando eu vejo um médico dizer que é professor, quando eu vejo dizer que um advogado, um contador é professor e qualquer outra profissão é professor. Porque isso quer dizer que nós somos muito importantes por onde a gente passa. O professor da escola básica, né, da educação básica, ele para mim é um cara espetacular. É muito fácil pegar um aluno da universidade já pronto e fazer ele aprender. Pega um professor da educação infantil, que ele pega uma criança que não sabe tanta coisa da vida e faz ela entender as letras, os números, as cores. E olha o que a tia fala, é lei. É lei. E a tia é referência de respeito, de responsabilidade. Um casal que briga em casa, a primeira pessoa que sabe da briga não é a polícia. É a professora no outro dia. Quando o filho chega na escola, a primeira coisa que ele conta para a professora é que os pais brigaram. É que o pai fala o palavrão e que é feio, que não pode. A professora da educação infantil, ela liberta as almas das crianças. E ela traz essa alma para um outro universo. Daí a necessidade de um planejamento estratégico na educação de forma bem especial, né? Carinhoso. Com metodologias lúdicas, com uma escola interativa e com escola viva, onde o aluno não só senta e escuta o que o professor fala. E por falar nisso, esses planejamentos, eles são distintos para que você falou em crianças na base e no aluno já de nível superior. Esses planejamentos são muito diferentes, porque o aluno da educação infantil, pela BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que é a base hoje que coordena os encaminhamentos educacionais, ela diz que o aluno ele precisa protagonizar. E aí eu, como escritora, penso num personagem protagonista. O que é um personagem protagonista? Nas novelas, todo mundo sabe o que é o protagonista. É o mocinho da novela, o ator mais bonito. O aluno é o ator mais bonito da escola. E a escola não foi feita para professor, a escola foi feita para aluno. O professor tá ali para trabalhar com esse aluno, mas o protagonista é o aluno. É ele que tem que brilhar na sala de aula. E pensar na criança que fala, que participa, que interage com o conhecimento prático de mundo que ela tem na casa dela. E a criança é tecnológica porque os pais estimulam a tecnologia em casa. E a escola tem que mostrar o que essa tecnologia de maneira educacional pode fornecer a esse aluno. A escola tem que demonstrar o que esse menino precisa aprender nas mais faixas etárias de idade. Todo esse planejamento ele é diferente. Ele não é igual. Do infantil 1, 2, 3, 4 e 5, até ele chegar na alfabetização, que seria na primeira série, que antigamente era a alfabetização, né? E aí a gente chega no aluno do segundo ano, vai para o Fundamental 1, vai para o Fundamental 2, a gente vai desenvolvendo personalidades, né? Vai desenvolvendo características muito específicas de cada aluno, e as aulas são diferentes. Por isso que professores amam ser professores. Né? E tem muita gente que reclama assim, não quero que meu filho seja professor porque professor ganha mal. Não, ganhava. O professor hoje ganha. Se a gente comparar muitas outras profissões, a remuneração de professor está muito à frente de muitas outras categorias. Eu costumo dizer que professor é uma profissão do futuro e do presente e vai ser sempre, porque eu, como professora Flávia, posso morar em qualquer região do Brasil que eu quiser e do mundo. E continua sendo professor. Todo lugar do mundo é carente de docente, precisa de professores. Hoje eu consigo me instalar em Brasília, eu consigo me instalar em qualquer outro estado que eu queira, porque em todo canto todo mundo quer o conhecimento que eu tenho. Que bom. Professor é um profissional, eu acho que hoje especial no mercado. E se você está nos assistindo, e se você quer uma consultoria gratuita de carreira, eu diria vá fazer licenciatura. Licenciatura porque os professores estão bem mais remunerados que outras profissões. E os professores hoje têm muito direito assistido já e o mercado absorve.
Nos concursos públicos ganham muito bem, hoje, se comparado a outros profissionais, que eu não vou citar aqui para não gerar nenhum problema com nenhuma outra área. Aprendendo e planejando a cada palavra, cada momento, cada espaço e também cada bloco, com a professora Flávia Ferreira. Vou oferecer mais um cafezinho para minha convidada, né? Produção, obrigado aí pelo cafezinho. Professora Flávia, mais um cafezinho, por favor. Se quiser água, temos aqui também. Quer conhecer um pouco mais sobre este tema, desvendando os segredos do planejamento de aula? É simples, fique ligado, nosso intervalo é rápido, voltaremos em instantes. Volta, gente, nesse terceiro bloco do programa Café com Leite aqui pela TV Meio. Como disse no início do programa, não vá dormir sem se deliciar de um cafezinho. Mas em especial, gente, não vá dormir no domingo, depois de um dia maravilhoso que você teve ao lado da sua família, sem assistir o programa Café com Leite e ficar bem informado. Aí você tem um sono tranquilo. Na segunda-feira você começa uma semana maravilhosa porque sua mente está aberta, está sabendo tudo sobre planejamento escolar, no nosso caso de hoje, porém, como dito durante o programa, não exclusivamente escolar, mas em toda a sua vida. Se planeje o seu dia de segunda-feira, a semana inteira, o mês, e veja como você vai mudar um pouco a sua vida. É só ficar atento aos pequenos detalhes que a professora Flávia aqui nos proporciona nesse momento, né? Então, assistir o programa Café com Leite é estar em dias com informações, tá certo? Fique atento, todos os domingos às 23 horas nós estamos juntinhos aqui na TV Meio. Professora Flávia, professora, lá no início do programa, quando nós falamos no planejamento, desses segredos, me chamou a atenção em algum momento que a senhora falou sobre crianças hoje, que nós temos muitas crianças com TEA, com TDAH, né? Outros problemas. E eu não diria problemas, com outros transtornos, né? E isso nós não temos ainda, eu presumo, a senhora me corrija, professores ainda aptos a administrar isso. Eu acho que não é fácil também, não é tão simples. Administrar isso numa sala de aula. Não. Né? Não é simples e precisa de conhecimento, precisa de estudo para isso, né? Antigamente não se falava tanto em autismo, por exemplo, sim. E no nível 1, nível 2, nível 3, não se falava sobre esses níveis e que tipo de atendimento esses alunos vão precisar ter. Os municípios precisam investir em formação continuada de professores e dentro dessas formações que seja voltado um curso de aba, um curso voltado a esse atendimento do espectro autista, para que os professores consigam entender o que fazer com esses alunos em sala de aula. É muito fácil cobrar do professor que ele faça, sem entender que ele não foi preparado para fazer. É difícil a gente oferecer aquilo que a gente não tem. Logo, os nossos professores precisam sim de mais estudos sobre essas áreas da educação inclusiva. Há 10 anos atrás, se falava de educação inclusiva de maneira muito superficializada. E aí não se tinha tanta ideia do que eu vou precisar com os meus alunos. O que esses alunos têm, o que esses alunos precisam e qual a qualidade desse atendimento que eu preciso oferecer para esses alunos. Hoje não. Hoje a gente tem uma visão de mercado, de atendimento diferente. Os professores precisam ter essa proposta de formação continuada para que eles aprendam como formar a sala de aula dentro desses atendimentos. Até porque, quando inicia o ano letivo, ele não tem conhecimento de que tem algum aluno
com algum transtorno dessa natureza, né? Exatamente. Precisa de laudo, inclusive as escolas hoje, no ato da matrícula, elas solicitam das famílias os laudos, né? É porque a partir do E as laudo, famílias né, precisam entender da necessidade de levar esse laudo, as né? crianças precisam ser Porque eu acho laudadas. que tem mamãe aí que fica aborrecida, né? Não adianta os Não pais serem adianta. resistentes a esse tratamento. Eu tenho um filho com 18 anos, autista nível 1, e que a gente só descobriu que ele era autista aos 16 anos de idade. Porque ele passava por vários atendimentos, mas a gente não tinha o diagnóstico preciso daquela pessoa retraída, daquela pessoa que vive sempre dentro da sua própria bolha, daquela pessoa que não se comunicava tanto e que era alguém mais reservado. Muitas vezes as pessoas levam isso como, é da personalidade daquela pessoa, né? Porque ele é assim mesmo, ele nasceu assim. E aí ele foi desenvolvendo outros sintomas, transtorno de ansiedade, bipolaridade, outras coisas apareceram na fase mais da adolescência dele, que despertaram vários gatilhos da gente entender e procurar um tratamento mais aprofundado, psiquiátrico, né? E neurológico e psicológico principalmente. Hoje ele faz terapia 2 vezes na semana. É um menino extremamente mais comunicativo, mas ainda tem as suas resistências e que a família precisa aprender. Por exemplo, ele não vai a nenhum local que tenha muito barulho. É algo que ele não gosta. Inclusive, eu já cheguei no supermercado aqui de Juazeiro do Norte, que eu tive que me reportar à supervisão e solicitar que baixasse o som. E que eu queria pedir aos supermercados. Quando a gente vai fazer as compras, a gente não vai para ouvir música, a gente escuta música em barzinho, em churrasco. Baixa o som, pelo amor de Deus. Existem muitas pessoas autistas que ficam incomodadas. E aí eu tive que pedir, porque meu filho estava extremamente incomodado e eu preciso da força dele para fazer as compras, que ele precisa empurrar o carrinho para mim. Porque é muita coisa só para mim. E aí ele não estava conseguindo ficar. E ele não gosta de, por exemplo, de restaurantes com barulho. Quando eu vou escolher um restaurante para frequentar com ele, tem que ser um ambiente mais calmo, né, que não tenha uma música muito alta. São questões, gente, de adaptação que a família precisa ter, assim como também na escola. Ele foi muito bem assistido pela escola sempre. Hoje ele faz tratamento, toma sua medicação e vive uma vida muito tranquila. Mas tem acompanhamento. E hoje eu consigo custear esse acompanhamento. E para as famílias que não conseguem custear, que precisam Sim. do município, precisam do estado, precisam do governo federal e principalmente precisam aceitar. Eu, como mãe, aceitei muito bem o meu filho, com todas as suas peculiaridades, com tudo que ele precisava de ter de apoio, né? Ele é muito ansioso, então se você marcar uma coisa com ele para daqui 3 dias, ele passa 3 dias contabilizando os horários até o momento que aquele dia vai chegar. Isso é muito natural para ele, apesar da idade. Ele tem 18, mas ele ainda se comporta dessa maneira, porque é uma necessidade da personalidade dele. E que eu preciso entender que ele vai ficar ansioso até aquele momento chegar. Ele tem muita expectativa sobre as coisas e entender e ser uma mãe, né, com um filho autista, não foi tão fácil para mim. Talvez pelo meu conhecimento, a aceitação foi muito rápida. Do meu filho, que estuda medicina, do irmão, também foi muito rápida. Mas e dos nossos parentes? Sim. Que às vezes dizem, ele é estranho. Ele não é estranho. Ele é uma pessoa, né, que tem as suas preferências. Isso não deixa ele estranho. Daí a necessidade, no caso do professor, uma atenção mais do que especial, né? Mais do que especial sobre essa Porque família. como nesse seu exemplo aí de seu filho, que com 16 anos foi que você foi conseguir saber, né, a verdade. Olha, e esses 16 anos que ele passou estudando ainda, né? E possíveis dificuldades que ele tem encontrado. Encontrou muitas dificuldades na escola, encontrou muita resistência, porque, por exemplo, o tom de voz de uma professora, ele não conseguia se adaptar, eu tive que trocar ele de sala, inclusive. E aí, enquanto pai, a gente precisa entender, não é a culpa da professora, né? É apenas o tom da voz dela que irrita. Ele, no caso. Não era a professora. Não era a professora. Né? Ela, como ser humano, é maravilhosa, uma professora muito boa no que faz. Mas ele não conseguia permanecer no mesmo espaço que ela, porque o tom dela é muito alto. E ele não suportava aquela altura de tom. E pra gente que é professor, a gente sabe que é muito natural o nosso tom alto de falar. E professor conhece cada aluno, né? Conhece sim. E os professores hoje têm muita dificuldade, porque os professores mesmo clamam por esse tipo de conhecimento.
né? Eles pedem essas formações, eles reclamam a direção, a coordenação, a própria Secretaria de Educação dos municípios, eles cobram que o município invista mais nesse tipo de conhecimento para eles, professores. Muitos professores hoje custeam do seu próprio bolso uma especialização em educação inclusiva. Eu tenho muitas turmas montadas aqui na minha empresa de educação inclusiva para esses professores que pagam com o seu próprio dinheiro para aprender um pouco mais sobre como vão atender esses alunos. É muito amor, não é? É muito amor. Eu acredito que quem está na educação, uma boa parcela dessas pessoas está por amor. Né? Outra parcela está por salário e outra parcela caiu de paraquedas, o que é muito triste. Mas eu acredito que tenha em todas as profissões. Todas, sem dúvida. Em todas as profissões eu acredito que tenha. Mas quando você encontra um professor que tem brilho nos olhos, que gosta do que faz, você percebe quando ele fala. Né? Muito bem. A fala dele expressa. Eis uma aqui. Professora, num planejamento de aula de uma equipe de professores, é necessário o engajamento, a participação do aluno, ou isso acontece apenas quando ele está sendo desenvolvido? Quando o planejamento está sendo desenvolvido. E ele pode ser mudado por força da turma? Sim, normalmente a gente... Eu tinha até um amigo, professor aqui da região, bem conhecido, que é o professor Regiopídio, que ele brincava muito comigo e dizia assim, a gente faz um plano e Deus faz outro, né? Depende muito também, você chega na sala e às vezes aquela metodologia que você escolheu para a aula, os meninos não gostaram. Era uma contação de história, mas eles não gostaram da história. E aí você precisa entender que eles não gostaram da história e mudar para outra coisa. Comigo uma vez eu fui ministrar aula no lugar de uma professora que tinha sido afastada por questões de saúde no estado. E quando eu perguntei qual era o conteúdo que eu precisaria iniciar, ninguém sabia onde ela parou. E aí eu perguntei, eu vou falar o quê com os meninos, né? E era uma escola na época com bastante dificuldade aqui em Juazeiro, os alunos estavam quebrando cadeira, estavam bagunçando, uma escola muito violenta. E aí eu fui falar de crescimento populacional, mas eu não cheguei com esse nome, crescimento populacional. Eu cheguei, apresentei enquanto professora de geografia, sou formada em geografia e história, e aí me apresentei como professora de geografia deles, a nova professora que assumiu a disciplina, e aí eu disse, o tema da aula de hoje é sexo. Aí coloquei no quadro a palavra sexo. E todo mundo gritou, uma turma de 2º ano do ensino médio. Eles já sabem o que é sexo, não adianta dizer que eles não sabem. E eu não falei nada de sexo. Eu falei sobre crescimento demográfico, sobre por que a taxa de natalidade ela é tão alta em alguns países e muito menor em outros países, porque a cultura especifica isso. Em nenhum momento eu falei sobre relação sexual. Olha aí. É a forma como você propõe a coisa, estrategicamente, né? Tudo sobre sexo, porém com palavras... Exatamente. Porém, escalonadas e bem não tinha nada pornográfico, não tinha nada de relação sexual entre homem e mulher propriamente dito, mas tinha sobre o resultado dessa relação, o que é que ela gera para a sociedade, as responsabilidades que isso tem. E aí, eles gostaram muito. E eu ganhei a turma no primeiro dia de aula. Ficaram meus amigos, fizeram vários funks e raps no meu aniversário, de presente para mim. Eu acho que é a forma como você cria a metodologia. Há metodologias que você vai criar que os meninos não vão gostar. E é a hora onde aquele planejamento prévio que foi feito entre o professor e o coordenador dele vai ser mudado. Porque o professor vai ter que ser muito artista ali para tentar outra coisa, para que os alunos possam gostar daquela aula e queiram participar daquela aula. Acontece, gente, nas melhores famílias, né? Acontece com os melhores professores. E essas estratégias são necessárias e eu diria até que cotidiana, né? Sim. Para você manter essa relação de afinidade com a turma, né? Eu acho isso aí super legal. Você tem que conquistar seus alunos para você, né? Os alunos me reclamam muito quando eu vou fazer palestra com eles. Acham os professores hoje muito mais frios, muito mais distantes, menos humanos. Eu não acho. Eu acho que a gente está muito preocupado em não ser acusado. Por exemplo, às vezes os professores têm medo de se aproximar dos alunos, porque hoje tem muita questão de assédio, né? O que é assédio, o que não é assédio. E às vezes o professor tem medo, né, de encostar no aluno, de colocar a mão no braço e ser interpretado como um assédio. E isso gera uma série de problemas para o nosso próprio trabalho. Talvez por isso os professores fiquem hoje mais retraídos em relação ao contato com o aluno. E é o que de fato está acontecendo, né? É o que de fato acontece.
E, eu acho que se resguarda mais sobre isso, né? E isso é extremamente prejudicial, né? Porque eu acho que a gente precisa criar uma relação de amor. Eu estava jantando no Crato, num restaurante, e uma aluna saiu lá da mesa dela. Ela é gerente de uma rede de farmácias muito famosa aqui da região. Ela veio, professora, que saudade de você. Ela foi minha professora da faculdade. E eu sempre gostei muito dela. Isso deixa a gente muito feliz. Eu acho que isso vale mais que qualquer salário que a faculdade me pagou. Na época em que eu fui professora dela de economia brasileira, por exemplo, ela fez administração. E aí, isso é o resultado desse elo de amor que a gente cria com os nossos alunos, de fraternidade, do amor ágape. É o que se plantou lá, né? É a sementinha, né? Sementinha. É a sementinha que a gente vai plantando por onde a gente passa. Gente, conversando aqui com a professora Flávia, com muita maestria, muita competência, fala sobre o tema, que é essa questão do planejamento, né? Os segredos do planejamento na sala de aula, do planejamento das aulas que nos são proporcionadas quando alunos. Eu que sou um eterno aluno, né? Momento muito oportuno e que aprendi muito hoje no nosso programa. Eu preciso fazer um intervalo, eu preciso tomar um cafezinho com a minha convidada e beber uma água, mas eu volto em instante. Professor, vamos tomar um cafezinho no intervalo? Vamos sim. Fique ligado, nosso intervalo é rápido, voltaremos em instantes. Eu falei que era rapidinho, eu já me deliciei de uma água, eu já tomei um cafezinho, mas agora, professor, nós chegamos ao final e eu queria te agradecer por esse momento extremamente rico, importante, tema relevante para toda a sociedade. Como você disse, professor é professor aqui no Ceará, no Brasil e no mundo, é um eterno professor. Então eu quero externar aqui meu sentimento, dar os parabéns a todos os professores do Brasil, tá? E te agradecer por esse momento e espero que você venha mais vezes aqui tomar um cafezinho comigo. Eu que agradeço, né, o convite, agradeço a todo mundo que está nos acompanhando em casa, pela transmissão. Fiquei muito feliz em vir falar de educação, que é algo que eu gosto muito de falar. Falar para os meus colegas professores, para as pessoas que estão pensando em fazer licenciatura e se tornar futuros professores. Venham estudar com a gente, é um prazer enorme para o Instituto de Educação Construir, para a professora Flávia Ferreira, receber todas essas pessoas dentro da nossa empresa, né? Uma empresa aqui nova. E para encontrar a professora, qual é o Instagram? É Flávia com 2 L's, Ferreira OF. Flávia com 2 L, né? Ferreira OF. OF, muito bem. Flávia Ferreira OF, Flávia com 2 L's. 2 L's, do leite. Leite é com 2 L também. Flávia. Gente, vamos acompanhar a professora aí no Instagram, o programa Café com Leite também, a TV Meio e muito mais, que você vai encontrar muitas informações importantes. Professora, muito obrigado de coração mais uma vez, tá? Eu que agradeço. E a você que nos acompanhou até agora, obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. Continue com a programação da TV Meio e domingo não vá dormir sem tomar um cafezinho comigo. Beijo a todos, fiquem